Olá, queridos, Deus abençoe você, paz seja contigo, que Deus abençoe você grandemente, poderosamente em tudo. Pai, eu quero orar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas, pela sua grandeza, pelo seu poder. Deus, seus anjos estão aqui ao redor da minha casa, neste bairro, nesta região. Seus anjos estão na casa dessa pessoa que está lendo essa Bíblia agora. Abençoa nossa nação, nosso país, o nosso Brasil. Guarda, Pai, debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus, tomamos posse de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, que essa leitura seja de grande bênção para mim e para todos. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos ler João, capítulo 7 ao 9. João, capítulo 7, 7 ao 9. João, capítulo 7. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: sai daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que está fazendo, pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para você qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que os irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não, ele não. Ele engana o povo, afirmavam outros, mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá que se é que eu ensino vem de Deus, ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas não quer conseguir louvores. Mas quem quer conseguir louvores, quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés que deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que é que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu: você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Você circunda o menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixar de cumprir a lei de Moisés, você circunda um menino, mas no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Pare de julgar pelas aparências e julgue com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Nós sabemos de onde este vem.
Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu conheço, porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e o chefe do sacerdote mandaram guardas para o prender. E Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês não vão me procurar e não vão me achar, por isso não pode ir para onde eu vou. Então os judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai, que não podemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? Ou será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não pode ir para onde eu vou? O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs em pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba, como dizem as escrituras sagradas. Rio de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo. Se aquele que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros dizem: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estava o chefe dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que você também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. João capítulo 8. Depois disso foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que nos deu, as mulheres adultas devem ser mortas à pedrada, mas o Senhor é quem diz sobre isso. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuou a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ele continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno. Você vá e não peques mais. Eita glória! De novo, Jesus começou a falar com eles e disse:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: embora eu esteja falando a favor de mim, mesmo o que digo tem valor, porque é verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. Esse eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não julgo sozinho, mas pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem o Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes dos judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntou a Jesus. Aleluia. Ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro e eu digo ao mundo somente o que ele disse. Eles não entendem que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que eu não faço nada por minha conta, mas faço somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você disse que ficaremos livres? Jesus disse a ele: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho o libertar, vocês serão de fato livre. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar por não aceitar os meus ensinamentos. Eu falo das coisas de que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filho de Abraão, fariam o que ele fez, mas eu lhes tenho dito a verdade que eu vi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui e não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês estão não entendem o que eu digo? E por que não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer desde a criação do mundo. Ele foi assassino e nunca teve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas
porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se eu digo a verdade, por que não crê em mim? A pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dissemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. A respeito, o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro, respeito o meu Pai mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogio para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-lo para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: agora temos certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Eles responderam: se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o Pai, o mesmo que vocês dizem que é Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Vocês não têm nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes que Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Oh, glória! O recama chamando Ilahai, que revelação, querido. Você começa a ler a palavra, o Espírito Santo te revela para você. Por isso que é importante você ler. Eu aconselho você a ler e também crer nessa palavra, amém? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram uma pedra para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. João capítulo 9. Jesus ia caminhando pelo caminho quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego assim não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele, e precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? E diziam alguns: não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto, fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram o fariseu, o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porém não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso,
houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. O que é que você diz dele? Ele é um profeta? Respondeu o homem. Os líderes judeus, os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora pode ver, e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntaram, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi isso que os pais disseram: ele é maior de idade, e perguntaram a ele. Perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Oh, glória a Deus! O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse a vocês que não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles xingaram e disseram: você é que é seguidor dele, nós somos seguidor de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: uma coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já viu, e ele é que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele viram isso e perguntaram: será que isto quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Paz.